Olá, meus amigos, tudo bem? Quem vos fala hoje é Flávio Bonaduce Borges, eu sou advogado, atualmente estou secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Goiás e fui convidado a estar com vocês aqui nessa vez para falar sobre o tema de processo civil envolvendo um dos recursos mais criticados e talvez um dos mais reformados nos últimos anos, que é o recurso do agravo de instrumento. A nossa ideia aqui hoje, na presença de vocês, é realmente tratar da interposição ou da forma de interposição desse recurso, pontuando 10 passos para que a gente possa chegar a uma possível conclusão no sentido de se buscar o objetivo final, que seria a reforma de uma decisão que possivelmente foi desfavorável à parte. E para que a gente possa adentrar especificamente no tema, nós temos primeiro que lembrar que toda vez que uma pessoa se vê prejudicada por uma decisão, de alguma forma se viu desassistida em relação ao próprio Poder Judiciário, com o objetivo de chegar ao seu bem almejado, ao bem da vida que nós chamamos, ela vai, de alguma forma, solicitar do Poder Judiciário uma revisão dessa decisão. E para que isso possa acontecer, ou seja, para que esse jurisdicionado, através de um profissional gabaritado, desse meu recurso, porque o processo em si, o processo materializado e que discute a questão meritória, ela está tramitando em primeiro grau. O meu recurso, e eu vou falar daqui a pouco da protocolo desse recurso, ele vai estar tramitando em segundo grau. Ou seja, o tribunal, que é o órgão competente para julgar esse recurso de agravo de instrumento, ele não tem acesso ou não manuseia os autos em primeiro grau. Ele não tem acesso à documentação que está anexada aos autos principais. Portanto, ele não teria condições de saber em que dia que foi publicada aquela decisão que foi desfavorável ao agravante e, por consequência, não teria condições de saber se o agravante protocolou aquele recurso no prazo previsto em lei. Como se solucionou isso? Se exigiu do agravante que apresente com a petição recursal uma cópia da certidão que exatamente atesta o dia que aquela decisão foi foi publicada no Diário Oficial ou a forma pela qual houve a intimação do agravante em relação ao seu conteúdo. Ou seja, além da exigência ou requisito da nomeação dos advogados e seus endereços na peça recursal, eu tenho que apresentar cópia da decisão, uma certidão da publicação e, por fim, cópia das procurações outorgadas aos advogados do agravante e cópia da procuração dos advogados outorgada aos advogados do agravado. Então, eu tenho 3 peças obrigatórias que devem acompanhar a minha petição de agravo de instrumento. E, repito, se algum desses requisitos ou todos eles não forem observados, o recurso não será admitido, ou seja, o recurso não será analisado pelo tribunal competente para julgar esse recurso. Eu fico prejudicado no conhecimento do recurso em função exatamente de não ter observado requisitos formais previstos, como eu disse, pelo artigo 524 e 525 do Código de Processo Civil. Feita a materialização desses documentos que devem acompanhar minha petição recursal, há a possibilidade também de que o agravante, com base exatamente nessa urgência que há na revisão da decisão, solicitar que o relator que vai receber esse recurso conceda a esse meu recurso de agravo de instrumento o que nós denominamos de efeito suspensivo. Os colegas devem lembrar que nós temos 2 efeitos clássicos vinculados ao recurso, principalmente na esfera civil, que é o efeito suspensivo e o efeito devolutivo. O efeito devolutivo é um efeito presente em todos os recursos, ou seja, é a capacidade que o recurso tem de provocar modificação da decisão que foi objeto do recurso. De forma muito simples, isso é o que representa o efeito devolutivo. O efeito suspensivo, por sua vez, é a capacidade que o recurso tem de suspender a possibilidade de se executar ou de se tentar solicitar o cumprimento daquela decisão que está sendo objeto recursal. Ou seja, por mais que a ideia do efeito suspensivo traga de paralisação, o fato é que ele paralisa a possibilidade de se executar a decisão objeto do recurso.
Só que o recurso de agravo, não interessa de forma retida ou de forma instrumental, ele simplesmente tem previsão do efeito devolutivo. Não existe a possibilidade, no momento da sua interposição, de se suspender os efeitos executórios da decisão objeto do recurso. Contudo, o artigo 558 do CPC prevê situações excepcionais em que o agravante pode tentar, através da demonstração, obviamente, da necessidade dessa concessão desse efeito, o reconhecimento ou a possibilidade de suspender esses efeitos executórios da decisão interlocutória objeto do recurso. E o artigo 558 lembra, de forma bastante pontual, que em casos de prisão civil, adjudicação, remissão de bens, levantamento de dinheiro sem caução idônea e casos que possam contribuir ou resultar em lesão grave de difícil reparação ao direito do agravante, que nessas situações específicas o agravante poderá solicitar que o relator do recurso, ou seja, o desembargador que vier analisar o seu recurso, conceda de forma antecipatória, de forma preliminar, esse efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Ou seja, é um requisito que pode levar ao recebimento do recurso com o reconhecimento dos dois efeitos clássicos recursais, que seria o efeito devolutivo e suspensivo. Se, porventura, na hora da formação do documento, da petição recursal, eu venha e não solicite de forma expressa a concessão do efeito suspensivo, o meu recurso não terá a possibilidade de obstar à execução daquela decisão judicial. Então, é algo bastante importante para que o agravante, no momento da formação do recurso, lembre-se que se enquadrar em um desses 5 requisitos do artigo 558, ele poderá ter a possibilidade de concessão do efeito suspensivo. Os 4 primeiros itens tratados pelo esse artigo é de uma forma bastante transparente a interpretação delas, são casos pontuais. O problema é com relação ao inciso 5º, em que fala em casos em que haja a possibilidade de lesão grave de difícil reparação ao direito do recurso, do recorrente. Nessa hora, você abre um campo bastante subjetivo de interpretação com relação à execução ou ao cumprimento da decisão objeto do recurso. O fato é que se o agravante conseguir demonstrar a necessidade ao relator do recurso de que aquela decisão não pode ser executada de imediato, porque se isso ocorrer amanhã pode prejudicar o julgamento do recurso, porque aquela situação se consolidou no mundo jurídico e não tem mais como retornar ao status quo, se ele conseguir demonstrar isso de uma forma bastante limpa e transparente em sua petição, com certeza o desembargador poderá conceder esse efeito suspensivo. Então, lembrando, na formação do recurso eu tenho alguns requisitos específicos na sua Constituição com relação à indicação dos advogados e endereços dos advogados, tenho uma obrigatoriedade com relação à anexação ou apresentação de documentos que devem instruir a minha petição recursal e, além disso, eu tenho também que lembrar a possibilidade de solicitar a concessão do efeito suspensivo no momento da recepção desse recurso. Formado o meu recurso, ou seja, formalizada a minha petição recursal, eu tenho que partir, então, para o efeito prático, que seria da interposição do recurso perante o órgão competente. E aqui nós temos uma diferença, e eu já citei ela, na verdade, há um pouco tempo atrás, com relação à interposição do recurso ou protocolo do recurso. Relembrando, se eu protocolar o meu recurso optando pela via do agravo retido, eu faço esse protocolo perante o juízo de primeiro grau. Se optar pela interposição do recurso via instrumental, nesse momento há uma modificação, uma alteração da sistemática do protocolo. Em vez de eu protocolar o meu recurso perante o juízo que proferiu a decisão objeto do meu recurso, eu estarei protocolando esse recurso agora perante o próprio tribunal competente para julgar o recurso. Ou seja, quando houve essa modificação legislativa em que se autorizou ao recorrente a protocolar diretamente perante o tribunal o recurso de agravo de instrumento, se ganhou um tempo bastante importante, porque se optei pela forma instrumental, porque eu preciso da revisão dessa decisão rápida, nesse momento eu fiz a opção de que o tribunal recebesse de imediato, rapidamente, a minha petição recursal do agravo de instrumento. Mas surgiu um problema prático.
dentro da universalidade, ou seja, da extensão territorial do país, do Brasil, podem haver situações em que o jurisdicionado não tem condições de se deslocar da sua cidade em que reside até a capital, onde normalmente os tribunais estão sediados. E eu não poderia, numa modificação legislativa, prejudicar o jurisdicionado no momento de uma interposição do recurso. Na hora que o Código de Processo Civil autorizou ao jurisdicionado protocolar diretamente perante o tribunal o meu recurso de agravo de instrumento, eu poderei, se tivesse de alguma forma previsto somente essa forma de protocolo, prejudicado o acesso à justiça a algum jurisdicionado que, por um motivo financeiro, não tivesse condições de comparecer à capital. Qual foi a forma que o legislador descobriu, ou pelo menos pontuou no Código, para viabilizar ou para evitar, na verdade, essa negativa de acesso ao jurisdicionado ao Poder Judiciário?